Olá, pessoal! Estamos aqui hoje em mais um episódio do podcast do IBEF Jovem, o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de Minas Gerais. E hoje nós estamos trazendo um tema muito legal para compartilhar com vocês. Além de mim, Maiara, que faz parte do IBEF Jovem, nós temos aqui o Alisson, nosso colega da governança também do IBEF Jovem. E o nosso entrevistado de hoje é o Igor Pereira dos Santos, que é um prefeito jovem da cidade, do município aqui de Paracatu, Minas Gerais. E a gente vai compartilhar um pouco com vocês da liderança jovem, do que motivou ele a entrar na política, né? Um jovem líder aí na cadeira mais principal do executivo do município de Paracatu. E a gente vai compartilhar com vocês um pouquinho da história e da vida do Igor. Igor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer tê-lo aqui conosco. Com certeza você tem muito a agregar com os jovens aí, né? Tanto no mercado de finanças como em geral no Brasil. E eu quero te ouvir falar inicialmente o que te motivou a entrar na carreira política, né? O que você pensou aí quando você foi para esse ambiente político, né? E esses desafios aí desde jovem. Maiara, Alisson, boa tarde. É um prazer estar aqui participando desse podcast. Importante assim, quando a gente pensa na vida da gente, o sentido da vida, pelo menos o que eu consigo ver de sentido, está muito no outro, muito no serviço. A gente vive pra gente mesmo e tem uma vida muito infeliz. A política é um espaço de serviço, é um espaço de transformação social, da gente conseguir falar com as pessoas, conseguir transformar a vida das pessoas. E a prefeitura muito mais. Eu estava no encontro de prefeito semana passada e se falava a grande oportunidade que o prefeito tem de realmente fazer mudança na vida de alguém, ver o resultado muito de perto, né? Ver o resultado muito de perto das ações. E não existe espaço vazio. Se as pessoas de bem não se mobilizarem, participarem da política, com certeza as pessoas com más intenções vão tomar conta disso. Então são as motivações que a gente faz e também, é claro, no âmbito municipal, gostar muito da cidade, né? Nasci em Paracatu, criado em Paracatu, gosto muito de Paracatu e enfrentei esse desafio muito jovem, à época com 23 anos. Igor, você falou aí, né, eleito com 23 anos e agora reeleito. Imagino que você sofreu preconceito em função da sua pouca idade. Né? Eu queria que você falasse se de fato isso aconteceu, se você sofreu preconceito por causa da sua idade e qual estratégia você utilizou para vencer esse tipo de questionamento. Muito, né? Isso aí foi o principal ponto da minha eleição lá em 2020 e da reeleição também um ponto citado o tempo todo, a questão da idade. Quando fui eleito em 2020, tinha 23 anos, fui um dos 5 prefeitos mais jovens do Brasil, de 5.400 municípios. Então, de fato, muito, muito jovem mesmo. E sem experiência profissional, sem experiência de atuação, de mercado de trabalho. E o que eu quis colocar a população, assim, a experiência não é só o tempo de trabalho, é a capacidade também de fazer. A partir daquilo que a gente já via da vida da pessoa, né? No caso, eu entrei na faculdade muito cedo, fui muito bom aluno, consegui fazer diversas formações, participei da política muito cedo. Então, eu acreditava que isso me credenciava, mas ouvia muito comentários pejorativos e um ponto positivo. Por quê? A partir do momento que meus adversários queriam me excluir do processo por conta da idade, a juventude passou a me apoiar. Então eu tive em 2020 o voto massivo dos jovens e agora em 2024 a gente conseguiu isso, medir isso, pesquisa, 96% das pessoas abaixo de 24 anos me apoiavam. Então assim, quando fala, não, eu não vou votar no Igor porque ele é muito jovem, então todos os jovens falam assim, opa, vamos votar nesse cara porque ele tá sofrendo o que eu sofro no mercado de trabalho, o que eu sofro ao empreender, o que eu sofro ao começar um negócio novo. E agora, em 2024, né, para surpresa dos adversários, a gente assumiu isso pra gente. Então, muitos falavam assim, não, o Igor é um menino. E de fato foi um menino, né? Um menino que virou prefeito, enfrentando uma pandemia, um momento dificílimo. E agora, em 2024, nós assumimos isso. O slogan da nossa campanha foi, é um menino de novo. Então, não é só o menino, como eu vou votar no menino de novo. E deu certo, ganhamos uma eleição muito boa, né, com mais de 80% dos votos. Ah, que legal. E quais foram as principais surpresas e desafios no seu primeiro mandato, assim? Porque a gente vê hoje que os políticos no Brasil, eles são profissionais que estão aí a vida inteira na política, né? Então, qual foi o seu principal desafio, a principal surpresa que você não esperava e você, ao longo do seu primeiro mandato, enfrentou? Eu elenco 2 principais desafios. Primeiro, a pandemia. Porque, de fato, em 2020, na época da eleição, talvez até por conta da época da eleição, né, os números estavam muito baixos. Então, você não via uma avalanche muito grande da pandemia. Tinha expectativa de que aquilo fosse arrefecer e acabasse por ali. Mas não, né, o pior ainda vinha. O pior vem em 2021, quando a gente assumiu a prefeitura. No dia que eu assumi, no meu discurso de posse, por exemplo, eu não cito a palavra Covid. Não era algo que estava em tona. Nós tínhamos 4 pessoas internadas no dia 1º de janeiro de 2021. Em 2 meses eu tinha 82 internados. Eu passei por todo o auge da pandemia, então foi um momento muito difícil. Você comungar pandemia, gestão de comércio, com gestão de saúde, com o que abre, o que fecha, como é que nós vamos fazer. Isso foi muito, muito complicado, mas assim, nós tivemos um exemplo exitoso em Paracatu, ninguém ficou em leito sem atendimento, ninguém ficou sem remédio, ninguém ficou em corredor de hospital, então foi algo muito
trabalhoso pra gente, chegamos a ter 97% de aprovação nesse período da pandemia, foi uma gestão muito aprovada. Junto com a pandemia, eu destacaria a questão política, que é um desafio, né? A gestão política ela é muito desafiante, como você bem disse, tem muitos profissionais da política. E no meu caso, vim de uma família sem tradição política, sem dinheiro, muito jovem, sem grupo político, né? Ganhei de susto. Então, e uma diferença pequena. Fui eleito em 2020 com 32% dos votos, meu adversário teve quase 31%. Então, 1% de diferença de votos. E o que acontece? Elegi apenas 4 dos 17 vereadores. Então, construir a maioria, conseguir governar, foi um malabarismo que durou os 4 anos. É o que eu espero que seja diferente no próximo, né? Nós tivemos uma maioria nesse próximo mandato, nós elegemos 14 dos 17 vereadores na coligação nossa. Então, esse problema, os 2 problemas eu acho que eu não vou ter, não. A pandemia também todos, para que não apareça nem perto. Igor, você falou na questão, né, do relacionamento político, né? E eu acho que a política é muito um ideal, né? E tudo que a gente idealiza, quando a gente pratica, geralmente existe uma diferença muito grande entre o que a gente imaginaria que fosse e o que é, né? E qual que foi esse impacto para você na política? Teve alguma grande decepção? Você mudou sua visão sobre liderança, sobre fazer política? É claro que a gente tem um ideal, né? A gente sempre pensa que é muito mais fácil do que é na prática. E no fundo, por exemplo, assim, a gente falando muito de gestão municipal, né? Não vou entrar no âmbito de congresso, de nada disso. Mas na gestão municipal, quando tem que lidar ali prefeito e vereador, às vezes se decepciona muito, porque é pedido 24 horas por dia, né? O vereador toda hora tem algum pedido específico. Mas quando você está com o cidadão, você percebe por que são esses pedidos, porque isso é próprio do cidadão. E aí vem lá da psicologia humana, né? A gente já fez, hein? Eu vou contar um caso curioso. Quando eu assumi 2021 para 2022, né, primeiro para o segundo ano, nesse período de chuva como agora, nós tínhamos 2.200 buracos nas ruas, uma loucura. E aí a gente tinha um problema de licitação, não estava conseguindo tampar esses buracos, estava muito ruim mesmo. Eu tive que gastar R$3.000 trocando pneu do meu carro. Então, meu caso pessoal foi esse, imagino que todo mundo teve. E nós fizemos uma pesquisa, né, para medir como é que estava a avaliação do governo enquanto isso. Aí quando você perguntava assim, no geral, da cidade, o pessoal citava segurança, citava saúde e tal, e nada de buraco. Aí quando você tava o bairro, o pessoal falava, tá faltando a praça, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Aí quando falava da rua, que o cara lembrava do buraco. Não, na minha rua tem o buraco, o problema da minha rua é o buraco. Então era uma coisa muito individual dele. E vai percebendo que assim, numa cidade que ainda é pequena, como Paracatu, é muito demanda própria, né? Assim, a pessoa tem muito interesse, é muito difícil você conseguir conjugar o interesse particular com o interesse público. E aí que vem um grande ponto. Porque a gestão precisa de você tomar grandes decisões. O momento ideal é no início de mandato, que você consegue tomar decisões difíceis, que às vezes vai ter uma rejeição muito grande, mas que ao longo de 4 anos consegue amadurecer e o pessoal fala assim, não, esse ponto estava certo. Nós compramos muitas brigas dessas e ao longo do tempo a coisa foi amadurecendo. Um exemplo disso são, por exemplo, as praças, né? Eu encontrei as praças abandonadas no nível máximo, assim, nível máximo mesmo. O primeiro passo meu não foi reformar a praça, foi desmatar as praças, né? Tava com um mato dessa altura aqui. Então nós fizemos todo esse trabalho e é curioso, né? Porque quando você vai no bairro, a pessoa fala assim, eu queria muito que tivesse uma praça aqui. Aí eu comecei a reformar as praças, a pessoa falou, pronto, o prefeito só faz praça. Mas era quem vivia a realidade de ter um bairro, que o filho não tinha o que fazer, tava as crianças dentro de casa, etc. Reclamava. E nós começamos a fazer praças mesmo, fizemos 22 praças e praças muito boas. Então, durante 2 anos, o cara falou, não, o prefeito só faz praça. Quando chegou agora, no final desse 4º ano, o pessoal viu o resultado dessas praças. Nós temos praça que a criminalidade caiu 86%, onde tem uma praça nova instalada. E acho que está todo mundo utilizando tanto que parou. Falou assim, não, realmente isso aqui foi benéfico. Foi bom para a cidade que isso acontecesse, porque ninguém quer morar numa cidade ruim, né? Ninguém quer ser rico numa cidade pobre. Todo mundo quer que a cidade cresça da melhor forma possível e tenha oportunidade. Então, esses são alguns exemplos de escolhas difíceis que a gente tem que comprar briga, mas o mandato é bom para isso. Nós temos 4 anos para poder tomar decisão e ver resultado. Igor, e aí trazendo um pouco aqui pro nosso tema dos jovens, né? E aí a gente tenta, dentro do IBEF Jovem, a gente tenta trabalhar muito a gestão do jovem, o início de carreira. E aí você trouxe coisas muito importantes, né? Que eu até anotei essas palavras aqui. Gestão política, né? Que você tem que fazer ali gestão com o legislativo, né? Não só... O prefeito, ele não governa sozinho, né? Existem outras cadeiras ali que ele tem que dialogar, tomar decisões que impactam a vida de milhares de pessoas e enfrentar esses desafios. Você percebe que ao longo desses 4 anos você foi amadurecendo, ou eventualmente você tomou alguma decisão que talvez não foi tão boa e você vem amadurecendo essa decisão, essa ideia? Como que você vai gerindo esses conflitos internos de pessoa mesmo,
externando para a gestão do município? Amadurece muito, né? E quando tá num cargo de responsabilidade de gestão, como eu tive durante esses 4 anos, é obrigado a amadurecer, né? Imagina você ter que lidar com vida todo dia. Foi o que aconteceu na pandemia. Não tem escolha, não sei amadurecer muito e entregar uma carga de trabalho muito grande, né? Isso daí e vem com o tempo, vem com a demanda também. E ter um olhar mais, eu diria, com mais segurança, né, do que eu tinha 4 anos atrás também, por já ter pisado muito caminho, por já ter vivido muita experiência, ter errado muito. Então eu encontro agora uma safra nova de prefeitos, acabou de ser eleita, e eu falo, olha, o que vocês quiserem conversar comigo para eu te mostrar um pouco os meus erros, para vocês não repetirem, porque a gente acabou de passar por isso, né? Tivemos assim, muitos erros, aprendemos muito com isso, corrigimos muito ao longo do caminho, que é algo que tem que ser pontuado, nessa vontade de corrigir erro. Mas, com certeza, o passar do tempo, essa oportunidade... O Alckmin, que é vice-presidente, ele foi eleito prefeito com 24 anos. Ele tem aí 45 anos de vida pública. E ele fala que a idade é um problema que passa. Então, no início é uma idade, é o problema. Rapidinho passa, né? Não demora muito, não. E teve alguma resistência, voltando aí para a questão da idade, de você ser muito jovem, resistência, vamos dizer assim, da velha política ou de algum grupo mais tradicional em relação a você? A gente sempre tem, né? O pessoal, assim, alguns aceitam, engordam, não tem muito jeito. Agora, no exercício do cargo nunca teve, porque o cargo também em si ele leva uma autoridade, né? Então, a partir do momento que virei prefeito, nunca fui desrespeitado por conta da idade. Só que a gente sabe que tem essa resistência por parte dos mais velhos, isso é evidente. Engraçado que, assim, por exemplo, tem um pessoal que é muito, muito resistente a mim, mas também tem muito problema de transformação de herdeiros, né, de sucessão familiar. Então você percebe assim, o cara que não consegue lidar com a idade na família e aí vê um cara novo e fala, pelo amor de Deus, isso não pode dar certo. Então é algo que a gente tenta trabalhar e tenta tirar mesmo. Mas acaba que é um detalhe muito pequeno, né? Quando o cidadão vê o resultado, agora esse é um ponto, né? Quando o cidadão vê o resultado, fala, tá vendo? Tem que ser um novo mesmo. E aí gosta disso. Mas não só o caso de Paracatu, né? Nós temos muitos bons prefeitos que nós estamos vendo mais jovens. Tem uma safra nova de prefeitos entrando e de meia idade também. Talvez uma idade um pouco melhor até para se envolver nesse processo político e tá animando a participar também. E aí, falando dessa safra jovem, né? O mercado, trazendo aqui para o nosso lado do IBEF, o mercado financeiro, o mercado de empresas também tem uma turma jovem vindo para o mercado, mas com dificuldade, principalmente porque se formaram ali na pandemia, tem uma dificuldade muito de relação interpessoal e tal, mas com muitas ideias, né? Com ideias boas, com ideias novas. Então eu sou muito entusiasta aí de trazer o jovem, de capacitar o jovem. E como que você acha que a sua juventude, no seu primeiro mandato, contribuiu, né? Assim, óbvio que para agregar turmas jovens, eleitores jovens, a comunidade jovem de Paracatu, mas como que a sua energia, o seu conhecimento, a sua disposição contribuiu para o seu primeiro mandato? Primeiro o jovem estava 100% representado, né? Sabia que era um deles. Mas muito, né? Muita energia, muita vontade de trabalhar, muita vontade de entregar resultados. Isso daí faz diferença, essa disposição de trabalho. É duro, né? Assim, teve período de ficar 6, 7 meses trabalhando manhã, tarde, noite, sábado, domingo, feriado. Então é uma carga de trabalho muito grande que a idade também permite, né? Isso aí é inegável. Mas um ponto curioso, uma vez eu visitei uma empresa média e o pessoal sempre falava muito, né? A prefeitura só tem gente nova, porque até pela minha idade acabou que muita gente nova entrou na prefeitura também. E aí nessa empresa, o pessoal muito novo trabalhando, e eu fui reunir com o conselho. Aí o presidente do conselho falou assim, tá vendo? Aqui é o seguinte, o conselho é o pessoal mais velho, é igual a prefeitura. Eu falei assim, mas a turma que trabalha toda é mais nova, né? Todo mundo de 20, 21 anos. E curioso, fizemos um concurso público, né? Tivemos que fazer um concurso em Paracatu que impulsou mais de 1.000 pessoas. A grande maioria tá ali no 18 aos 22, 24 anos no máximo. Então agora ficou novo mesmo, né? Agora ficou jovem mesmo. Mas é um pessoal que chega com muita vontade. Aí quando a gente fala do serviço público, chega com uma mentalidade diferente. Nós estamos acompanhando, né? Tem um ano e meio que esse pessoal tomou posse, mas nós já vimos uma vontade maior de trabalhar, de acompanhar de perto. Então, assim, isso aí tem dado resultado. Que legal, bacana. Igor, você acha que você tem algum diferencial que é especial, peculiar, só seu, único, pelo fato de você ser jovem na sua carreira, e aí já emendando, porque o jovem tem muito ideal. Como é que você fez com que esses ideais se conectassem com as demandas práticas da cidade? Então, a questão da dedicação
tá muito ligado à idade também, né? Porque assim, um momento de vida, né? De não ter uma família constituída, de poder me dedicar mais, de ter vontade, de ter saúde para trabalhar. Então isso daí fez uma diferença muito grande, sem sombra de dúvidas, né? Acho que isso está muito conectado à idade também e mais coragem, né? E ter um horizonte futuro também é importante, porque o jovem ele tem um horizonte maior de futuro, né? Eu não estou ali cumprindo uma carreira, eu vou ser 8 anos prefeito de Paracatu e terminar por aqui, cumprir e seguir minha vida por aqui. Pode ser que isso aconteça, mas pode ser também que eu trilhe outro espaço. Então, o jovem tem esse ponto peculiar, que é de ter um horizonte futuro muito grande, que é o caso que eu tenho. A questão do ideal, claro que é um confronto constante, né, que a gente tem, acho que isso em todas as áreas. Você pegar um religioso, você também vai ter um confronto do ideal e da vida prática dele. Mas, no fundo, quando você está no município, aí é saindo do âmbito de congresso, saindo do âmbito de assembleia, quando você está no município, o ideal é transformar a cidade. Não tem muita ideologia, né? A ideologia é o quebra-mola que o cara quer ver na porta de casa, é o mato que o cara quer ver cortado, é muito isso. Então, dentro do município é mais fácil de atuar, é mais fácil de ver esses resultados, de não ter um distanciamento entre o que eu penso e o que eu tô fazendo. Isso é muito importante para a gente ter saúde e poder trabalhar. Você falou aí, me chamou a atenção, você tem visão de longo prazo. Né? Pelo menos na minha experiência com o público jovem no mercado de trabalho, eu percebo que a geração atual é muito ansiosa e ela procura um crescimento muito rápido. É óbvio que você já começou no topo, né? pelo fato de muito jovem já ocupar a principal cadeira de liderança da cidade, né? Mas nas suas palavras eu consigo perceber sempre uma visão de longo prazo. Né? E aí eu queria saber de você, como jovem, né, qual conselho que você daria ou quais as dicas que você daria para o nosso público para essa questão de gestão de carreira, olhando sempre para o longo prazo. Um dia eu estava até em Belo Horizonte, sempre que eu vim em Belo Horizonte tem uma agenda muito corrida. Eu estava numa loja comprando alguma coisa e com muita pressa, tem 15 minutos para poder comprar isso e tal. A pessoa virou e falou assim, mas para que essa correria toda? Né? Assim, já que tem o que você queria, já é prefeito, já está exercendo mandato, por que você está correndo tanto? Eu falei assim, olha, porque eu sei onde que eu posso chegar se eu me dedicar muito e tiver disciplina durante esse tempo, então eu vou fazer isso. E no fundo, ter uma mistura de disciplina e constância. Então isso é importante demais para nós jovens. Porque às vezes o cara dá um pique muito grande, né? Vou entrar num projeto. Aí entra num projeto, seja qual for, né? Seja um mestrado, seja uma especialização, seja um novo trabalho, seja um negócio. Durante 6 meses dedica tudo e depois não é o que imaginava e aí cai. A constância ela é muito importante, né? A gente tentar, e é muito difícil. A característica mais difícil que tem é a magnanimidade, a constância, você conseguir acordar todo dia e fazer o melhor possível da mesma forma. Isso é quase impossível. Mas se a gente conseguir dar o máximo da gente durante muito tempo, nós vamos conseguindo ter esses resultados, né? É assim que a gente vai fazendo. A campanha é um baita exemplo, porque o mandato são 4 anos, mas a campanha não. A campanha são 45 dias, você tem que... É a mesma coisa de negócio. Você abre no CNPJ, fecha no CNPJ, você arrecada recursos, você gasta recursos, tem gestão de pessoas, você tem que motivar a pessoa, você tem que vender seu produto. Então é exatamente igual um negócio. E a gente percebe isso na campanha, né? No caso, colocar energia no momento certo, não despender, não tirar o foco, né? Assim, ter um objetivo claro, o que eu quero? Eu quero isso, então eu vou dedicar o máximo possível para que isso aconteça. Em 2020 eu enfrentei todos os adversários possíveis e não desviei o foco. O que eu queria? Eu queria isso. Mas o adversário vai fazer isso, esse adversário vai fazer essa posição, esse adversário vai fazer essa posição. Olha, mas o meu objetivo é esse. Eu não estou muito ligando para o que os outros vão fazer, mas ao menos como na empresa também, né? A minha empresa tem esse objetivo. O que a concorrência está fazendo, pouco importa. A pergunta do Alisson foi bem interessante quando a gente fala dessa juventude que está vindo, né? Os jovens hoje eles têm um tal de um propósito, que esse propósito é entrar hoje numa empresa, daqui 6 meses virar o dono, ou CFO, ou sei lá o que é, né? Ele não consegue ver que ele tem que passar por um processo de amadurecimento de conquistas, né? E aí acho que tem muito a ver com a resiliência. E eu acredito que de nós aqui, vocês vão ter uma resiliência muito forte, porque dentro da política a resiliência ela é algo, né, diário. O que você aprendeu aí na sua carreira pública nesses últimos 4 anos sobre resiliência, que você trouxe, trabalhar acho que 6, 7 meses, de segunda a segunda, de sol a sol, e isso na cabeça de um jovem de 23 anos é quase que, assim, inconcebível, né? Porque ninguém quer deixar o prazer de lado, sair do jogo, ou sei lá, o que você traz pra gente de resiliência nesse processo de amadurecimento político? Então, o que tá disposto a pagar pelos sonhos, né? Assim, e não foi só na prefeitura, né, nesse mandato. Minha graduação foi muito difícil. Eu estudei 5 anos, né? Meu curso era de 5 anos. Os 2 primeiros eu praticamente não fiz 8% do curso. Fiz outras coisas, fui pro exterior.
Os outros 3 anos eu me formei, 92% do curso. Então foi dificílimo mesmo. Ter que fazer assim 21 matérias no semestre. Para quem cursou faculdade sabe o que é isso, a loucura que é. Então foi muito mais difícil, inclusive, do que o mandato. E isso daí é uma dedicação pessoal mesmo, né? Assim, eu vou enfrentar e vou dedicar o máximo de mim. Por exemplo, agora, nessa eleição que passou, o tempo todo a gente esteve muito bem, né? Sempre acima de 70% de intenção de voto. E eu o tempo todo me dedicando, né? Caminhando 2 da tarde no sol, pedindo voto. E o pessoal falou assim, Igor, mas pra que fazer isso? Você já tá com a eleição, ganha, assim, pra que você tá fazendo isso pra quê? Olha, eu me planejei o tempo todo para isso, eu tô com o tempo disponível para isso, eu vou estar aqui, eu vou estar em casa dormindo, fazendo qualquer outra coisa. Ou seja, eu prefiro aplicar meu tempo em algo produtivo, em algo que eu me planejei para isso. Então, esse planejamento, esse desprendimento, sempre tem alguém que tá fazendo tanto quanto ou mais do que a gente. Se a gente não dedicar o máximo possível, e também tem algo que o sucesso é uma profecia autorrealizável. Você tem que acreditar muito, tem que se dedicar muito para poder dar certo. Então, quanto mais forte você tá, mais forte você vai ficar. Agora deixa cair um pouco para ver se não cai tanto. Assim, eu não sei se eu consigo me fazer claro, mas quanto mais perto eu conseguia, e por isso a dedicação, né, de trabalhar 6 meses assim, para deixar as coisas todas certas, para deixar as coisas juntas. Porque se uma parte do dominó começasse a cair, possivelmente teria um efeito cascata com outras pontas. E é algo que, assim, a política exige muito que tudo ocorra bem e dá uma baita margem para a vida empresarial também. Porque acaba que é ainda mais complexo, né? Porque você tem que lidar com fatores que são muito diversos. Sim. Tá, eu acho que um dos principais fatores que diferencia, talvez, uma carreira enfim, no segmento privado e no segmento público é ser público, né? Então, assim, imagino que você, por ser uma pessoa pública, você é cobrado de todo mundo, né? Criticado por todo mundo. E aí eu queria saber como que você absorve essas críticas, né? Hoje a gente vive no mundo em que as pessoas têm receita de bolo para todos os problemas e critica, quase todo mundo tem certeza de tudo. E aí eu queria saber como que você absorve e lidar com a pressão e também com as críticas. Isso é inevitável, né? Na política, você colocou a cabeça para fora, você pode ter certeza que vai ter muita crítica. Então, assim, pessoalmente, eu me importar pouco. Assim, eu não perco noite de sono, não fico vendo, nem sigo passar as páginas que eu sei que me criticam ou que estão me criticando, eu tento evitar. Eu faço meu movimento, eu faço pesquisa, né? Então é onde que eu sei se está de fato me afetando ou não. Mas o ponto eu tento trabalhar os pontos de crítica, ou seja, muita crítica que é justa mesmo. Assim, minha rua tem obra, tem 2 semanas e não vem uma máquina da prefeitura aqui. É mais do que justa a crítica. Eu tenho que ir lá atrás do secretário e fazer, como é que nós vamos resolver essa situação aqui. Eu tenho crítica pessoal também, eu não gosto do Igor porque eu não gosto, e ponto final. Mas assim, eu tenho 7 anos de terapia, né? Toda semana. Tá em dia. Tá em dia, isso daí ajuda muito. Terapia, exercício físico, 2, 3 vezes por semana, mesmo com a rotina muito pesada, mantém, principalmente para a cabeça, e tentar ter uma alimentação melhor. Então isso aí já ajuda muito. A literatura também ajuda muito, né? Então, eu lembro que um dos piores dias do governo, estava todo mundo muito tenso, muito preocupado, reunido num dia à noite, eu fui jogar peteca. Aí o pessoal, amigo, mas por quê? Vou resolver o quê agora? Tá aí com vocês à noite. Então, era melhor estar com a cabeça boa, poder tomar decisões. E assim, não ter medo, né? A Bíblia ensina isso, a vida ensina isso também. E o jovem tem muito disso, né? É muito fácil chegar para um jovem e falar assim, olha, não faz isso não. Quando eu fui ser candidato, uma pessoa chegou em mim e falou assim, Igor, eu gostando de você é muito jovem, eu fui candidato jovem, perdi, não seria candidato não, isso ia ser muito ruim para sua vida, ganhamos. Mas o que não falta gente para falar isso, né? Para falar assim, você é jovem, não arrisca, você é jovem, não faz isso. Então a gente tem que encarar esses medos mesmo. E aí, Igor, você trouxe pra gente um pouquinho, né, né, tem muitos políticos jovens entrando na carreira, mas eu acho que ainda tem pouco, né? E aí eu queria ouvir de você, o que você acha que tá faltando pro jovem se engajar mais na política, conhecer um pouco mais, ainda que não de liderança, mas contribuir mesmo no dia a dia, que existem vários fóruns onde o jovem pode participar para contribuir com a política municipal, estadual ou federal, enfim, o que você acha que tá faltando pro jovem se engajar mais na política no nosso país? Eu agora sou sênior, né? Eleito, né? Mandato, já tô quase sênior, devo perder aí de longe esse título dos prefeitos mais jovens do Brasil. Tem uma galerinha nova entrando. E importante, por exemplo, não sou de idade, né, mas os meus colegas do Renova BR, nós somos 12 prefeitos eleitos, todos reeleitos.
nenhum com menos de 72%. A menor votação foi 72%. Então, vê que deu certo. Talvez a juventude precise também de bons exemplos para acreditar que é possível, para acreditar que dá, para acreditar que é possível participar. A política acaba sendo um ambiente muito hostil. Então, nós temos que ter esses movimentos e, de alguma forma, estimular o jovem a quebrar essas barreiras, a entrar. E, assim, todo mundo que é jovem e participa da política, mais de 50% deve ter família política. Não que isso é algo ruim ou depreciativo, mas assim, as pessoas de fora da política a barreira de entrada ainda existe. Quando você olha a realidade, hoje tem um fundo partidário muito grande e esse fundo partidário vem marcado por deputados. Então tudo isso são barreiras para o jovem entrar. Não é fácil o jovem participar da política. Ao mesmo tempo, ele tem uma vantagem muito grande como eleitor. É porque o eleitor quer renovação o tempo todo. É uma questão difícil de você trabalhar. Por exemplo, eu já estou no mandato, né? Como é que você vai trabalhar isso, uma continuidade de poder, quando o eleitor o tempo todo quer mudança, né? O tempo todo ele quer algo novo, o tempo todo ele está em busca de fazer algo diferente e de ver seus sonhos refletidos no gestor. Então isso é um desafio grande. Tá, aproveitando, você falou assim, eu quero ver meu sonho refletido no gestor, né? E eu queria saber de você qual que é o legado que você quer deixar da sua gestão, né? Quando as pessoas pensarem na gestão, Igor, né? O que você quer que venha na mente da população? Sabe que se tivesse terminado agora, eu estava aliviado, né? Se eu tivesse terminado agora em dezembro, ao invés de me encantar, eu estaria muito bem. Eu acho que teria feito o melhor mandato da história, teria cuidado da cidade da pandemia, teria entregado um resultado muito bom. Eu tenho o desafio de tentar fazer um segundo mandato melhor que o primeiro. E isso aí é um desafio dos jovens. Até eu li um pesquisador nessa semana falando sobre pesquisas no Brasil todo. 2 pontos. Primeiro acima de 45%, 50% de ótimo e bom, o gestor tende a ser reeleito. 88% dos prefeitos do Brasil foram reeleitos. Segundo ponto, a grande maioria desses prefeitos fez um segundo mandato muito pior que o primeiro. Talvez por falta daquele horizonte futuro que a gente está falando. Como tem um horizonte futuro, eu estou trabalhando tanto quanto mais, né? A gente tem aí 40 dias de reeleito nesse segundo mandato e vamos trabalhar bastante para poder entregar o máximo possível. E aí vem a responsabilidade do lugar que a gente nasceu, né? E tem vários estudos indicam isso, assim, as pessoas se sentem muito ligadas ao local em que nascem, e pra gente é tentar deixar um legado de transformação. Pra mim pessoalmente, né? Assim, eu fiz tudo que eu podia fazer. Tem uma teoria do limão espremido que é a seguinte: eu saio de casa e volto à noite como limão espremido, ou seja, tudo que eu podia fazer hoje eu fiz, e tentar levar isso com honra. Eu li um livro, salvo engano, acho que foi a filosofia de Boécio, de um romano, e ele falava até sobre a transição de poder e como é que foi para ele perder o poder, mas algo me chamava a atenção, assim, de levar com honra até o último momento. Então, mesmo se eu tivesse perdido a eleição, eu penso que eu levaria com honra até o último dia para falar assim: olha, tá aqui tudo que eu podia fazer, eu fiz de positivo, te entrego, te passo para frente. Mas quando a gente gosta do que está fazendo, gosta da cidade, tem uma responsabilidade social, e isso em qualquer outro lugar, né? É tentar fazer o melhor. E sabendo também que às vezes não vai conseguir. Eu tentei fazer, e o cidadão vê isso muito bem. Mesmo quando a gente não acerta, eu falo assim: você não acertou, mas eu sei que você tentou o tempo todo. É até engraçado na saúde. Nós superamos muito no desafio de saúde em Paracatu, muito mesmo. Mas durante 2 anos, 3 anos, nós cometemos um problema gigante. Aí nós fazíamos as pesquisas, o pessoal falava assim: não, mas o prefeito tenta. Então, assim, o cidadão ainda me absolvia da coisa. Agora tá resolvido. Mas você percebe que o cidadão percebe isso também. Ele, olha, tá tentando fazer algo, pode estar conseguindo, mas querendo tá. Bom, pessoal, já chegando aqui pro final da nossa entrevista, que passou voando, né, Igor? Eu queria que você falasse pra gente um pouquinho, algo específico sobre a sua liderança, que você conquistou aí nos últimos 4 anos, ou, né, dentro da sua carreira, e compartilhar com os jovens algum conselho, com os jovens, não só que sejam engajados na esfera política, mas no ambiente profissional, algum conselho específico que você gostaria de ter tido aí no seu início de trabalho, e compartilhar com os jovens que estão nos ouvindo. Perfeito. O maior conselho que eu me daria mais jovem seria a dedicação mesmo, né? Dedicar o máximo em tudo. Foi assim que eu consegui a aprovação na faculdade, terminar a faculdade cedo. Foi assim que eu consegui virar prefeito, me dedicando ao máximo, fazendo tudo que eu podia fazer com as condições que eu tinha, mas tudo mesmo, né? Assim, eu conversei com o pessoal agora no final da eleição, que uma das grandes tristezas minhas foi que nos últimos 15 dias eu não tinha mais força para fazer nada mais, sendo que eu tinha caminhada de manhã, de tarde e de noite, fora as outras agendas. Depois, pelo menos, não tem como fazer nada mais. Só que eu ainda queria ter conseguido ter energia para isso. Então, a dedicação é um ponto muito importante. E um outro ponto, e nessa época era digital nossa, eu destacaria assim, de forma muito especial, é a presença. Eu tinha muita resistência a ter presente em tudo. Imagina só, você com 24 anos ter que deixar seu sábado para ir acompanhar um evento na zona rural.
Pensei, poxa, podia estar fazendo tantas outras coisas, né? Podia estar na praia, podia estar no clube, podia estar em casa, podia estar descansando. Então eu tinha uma resistência muito grande. E aí eu li Uma Terra Prometida, que é a autobiografia do Obama. É um livro aí que eu aconselho também, muito bom. E desse livro, ele diz o seguinte: 80% do sucesso é presença. 80% do sucesso é presença. Então isso mudou minha concepção. Eu passei em tudo. Que talvez eu indo em tudo eu consiga me defender, eu consiga conhecer as pessoas, eu consiga apresentar resultados. E deu muito certo. Deu muito certo mesmo, assim. Eu, por exemplo, nós temos 63 comunidades rurais em Paracatu. Eu fui 5 vezes nesse ano. De comunidade que tinha 25 anos que não tinha ido no prefeito. Então, só de lá e estar conhecendo a realidade, o pessoal falou assim, não, já tem uma consideração por nós. Ou seja, já conhece mais de perto do problema. Mesmo caso da empresa, né? A presença, o estar presente, estar atento, fez muita diferença para mim. Então, é um conselho que eu daria para mim lá no primeiro dia. Assim, olha, esteja presente. A gente tem ideia para Belo Horizonte, nossa capital, então é muito ligada. Eu tenho colegas prefeitos que vêm aqui toda semana. Eu não devo ter vindo aqui desde março. Então, estamos aí há 6, 7 meses sem pisar em Belo Horizonte, para mostrar o tanto que eu invernei em Paracatu. E um fato curioso, por exemplo, esse ano eu fiz uma jornada na Finlândia, nós somos vencedores de um prêmio, tivemos lá 15 dias. Meu adversário foi definido enquanto eu estava na Finlândia. Eu penso, gente, talvez se eu tivesse ficado em Paracatu, nem adversário eu teria sido outro. Mas depois, quando eu ganhei desse jeito, eu falei, não, foi bom, foi o melhor. Mas como que a presença é importante, né? O escritor falava que a maior força humana é a personalidade. Então a nossa presença, a gente tá junto, tá participando, tá atento a tudo, faz muita diferença. Bacana. Mais alguma pergunta? Não. Agradecer, Igor, pela disponibilidade. É sempre muito bom falar com você. Aprendi muito. Apesar da pouca idade, né? Acho que você trouxe temas importantes para o público jovem, né? Constância, resiliência, diálogo, pensar no longo prazo, ter energia, né? A juventude que carrega mais energia. Então, assim, muito obrigado aí pela sua participação. Perfeito, eu que agradeço. A gente não pode ter medo, né? Paracatu, assim, apesar de estar no interior de Minas, é uma das cidades que mais cresce do Brasil, de Minas Gerais disparado. Nós temos na prefeitura 4.000 funcionários, um orçamento que está batendo R$1 bilhão agora, leis absolutamente complexas. Então, assim, o desafio, se você olhar com muito medo, você não vai, não. Com um pouquinho de medo, você não vai. Tem que ter muita coragem e muita disposição para enfrentar. Então, eu penso que esse é um grande legado para a juventude. E é muito bom a juventude ter exemplos como eu, que são pessoas que estão saindo de uma realidade como outra qualquer e conseguiram alcançar esses objetivos, e deixar a gente sempre à disposição mesmo, deixar o convite para visitarem Paracatu. Visita lá, vocês vão ter uma baita, uma experiência de uma cidade que está se transformando, mas é uma cidade que há muitos anos carrega um amor grande que nós temos por ela. Obrigadão. Obrigada, Igor. Obrigada, Alisson, pela participação aqui comigo. Ficamos por aqui. Em nome do IBEF Jovem e do IBEF Minas Gerais, a gente agradece a sua participação e todos os nossos ouvintes. Obrigada, pessoal.